Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje nós vamos falar sobre uma nova série da HBO que acabou de terminar aí a sua primeira temporada de ir ao ar, que se chama I May Destroy You. Exatamente. Essa é uma série que estava passando semanalmente, acabou de terminar, de passar o último episódio, mas aí, pra quem tem HBO Go, pode assistir a série já completinha. A gente vai começar o episódio dando um panorama geral aí da série, depois a gente vai entrar em spoilers, porque essa é uma série que eu acho que não tem muito como falar sem spoilers sobre as questões que ela levanta. Sim, assim, eu acho que vale muito a pena ver, e talvez parte da experiência inicial é você assistir sem saber direito sobre o que ela é. É, pelo menos foi assim com a gente e foi interessante. Então fica aqui a sugestão, se você confia no nosso gosto, nas nossas indicações, pausa aqui, assiste o primeiro, aí depois você volta e escuta um pouquinho. Aí depois você assiste mais. Enfim. De novo o Arthur dando instruções do que as pessoas devem fazer. Não é instruções, eu tô dando sugestões. Então tá bom. Tá bom, gente? Não se sintam pressionados. Mas se quiser seguir a gente, tem o @TênisVerdecast no Instagram. Segue a gente lá, que aí a gente sempre avisa quando tá saindo um episódio novo. E siga também a gente nos nossos pessoais, que é @NatFanatic e @senhor_art. Antes da gente começar a falar sobre I May Destroy You, a gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira, dia 31 de agosto. E vocês provavelmente vão ouvir esse episódio só semana que vem e já vai ter passado um tempo. Mas pra gente ainda tá muito recente a notícia do falecimento do Chadwick Boseman. Sim. Então a gente precisa falar sobre isso antes de começar, porque foi algo muito triste que pegou muita gente. Ninguém esperava isso, né? Era sexta-feira, foi dia 28 de agosto que surgiu a notícia, né, no Twitter mesmo do ator, falando que ele tinha falecido de câncer no cólon, que ele já vinha lutando contra isso fazia 4 anos, e que ele tinha falecido na casa dele, junto com a família dele, e aí pegou todo mundo desprevenido, né? O Chadwick Boseman, pra quem não tá reconhecendo o nome dele ou não ficou sabendo da notícia, ele interpretou o Pantera Negra nos filmes da Marvel, entre outros papéis muito marcantes aí ao longo da carreira dele. Ele foi um ator que fez... Dentre os filmes que ele protagonizou, ele fez 3 nomes icônicos da história norte-americana, né? Ele fez o Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz afrodescendente da Corte Suprema Americana. Ele também fez o Jackie Robinson, que foi o primeiro jogador de beisebol preto a disputar a Major League nos Estados Unidos. Ele também fez o James Brown, que é provavelmente o nome mais conhecido desses, que é um dos maiores nomes da música, né? É até curioso, né, como a carreira dele acabou sendo muito moldada por essas grandes personalidades, né? Porque o Pantera Negra também, né, foi acho que o primeiro herói negro da Marvel, né? Então... Sim, o primeiro herói negro da Marvel, o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de melhor filme, um filme que bateu mais de 1 bilhão de bilheteria, então foi algo muito marcante, né? E até curioso que ele interpretou personagens históricos norte-americanos, só que o papel que mais destacou ele foi justamente um personagem fictício, que tinha muito do que o mundo precisava, né, naquele momento. Eu acho que até hoje. Sim, ainda precisa, né? Sim. E é muito triste por conta de tudo isso, né? Porque eu acho que ele tem uma importância muito grande no movimento de uma forma geral em Hollywood. Ele sempre se preocupou muito com a representatividade e com o papel dele em tudo isso. Sim. Né? Então, o quanto ele batalhou pelos personagens que ele interpretou, pela importância dos detalhes no Pantera Negra, né? Então, enfim, foi uma coisa muito, 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 muito triste mesmo. E saber que ele estava convivendo, né, com esse câncer por tantos anos. E a gente não tinha a menor ideia disso. É que ele sempre foi alguém muito reservado, né? Então, foi algo que ele guardou pra ele, né? Ele queria ser motivo de inspiração para as pessoas. Eu sinto que talvez ele queria que o que ele estava fazendo fosse mais importante do que pelo que ele estava passando. E talvez por conta disso que foi tão doloroso, né? Quando a gente soube de fato o que tinha acontecido com ele. Tanto é que eu não lembro de algum outro ator que me deixou tão mal assim quando eu soube, sabe? Que faleceu. Sim. Eu acho que eu fiquei muito triste quando Heath Ledger faleceu.
eu era bem nova e foi o primeiro ator, assim, que me impactou muito, mas acho que quando a gente para pra pensar em tudo o que o Chadwick carregava na carreira dele, é um negócio, assim, que não tem como. E bom, a gente quis falar aqui no comecinho do episódio sobre ele, como uma forma também, né, de homenagear tudo que ele fez e o legado que ele vai deixar, né? Sim, com certeza ele fez história e ele vai continuar sendo parte dessa história e vai continuar sendo um símbolo e um herói mesmo fora das telas. In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green veldt where you can run forever. Bom, vamos então seguir para o assunto de hoje, que é I May Destroy You, que é uma série que também é extremamente importante e tem um significado muito importante e que com certeza vai ser muito falada ainda, apesar da gente não estar vendo tanto a repercussão neste momento exato. Eu acho que ela é uma daquelas melhores séries do ano que as pessoas demoram pra descobrir. Eu acho que sim. Inclusive, não é nenhum desabafo, mas é só um ponto aqui que eu queria jogar. Eu tô vendo todo mundo pirando com Lovecraft Country, que eu ainda não assisti, mas I May Destroy You já tava saindo antes. Todo mundo meio que cagou pra série e só está se importando com Lovecraft Country pelo fator popzinho que ela tem. Sim. Que não é nenhum demérito da série, mas eu sinto que muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram outras séries que às vezes também estão abordando assuntos parecidos e igualmente relevantes, só por conta que ela não é tão pop assim a ponto de chamar a atenção das pessoas, sabe? Eu acho que Lovecraft também tem a sua importância, né? Porque tem bastante representatividade também. Isso tá partindo da gente. A gente não assistiu Lovecraft ainda, mas do que eu vi alguns amigos comentando sobre, parece que realmente é uma série muito interessante e que levanta questões importantes, assim como I May Destroy You, mas eu acho que tem essa questão pop, né, que você falou, que leva a série mais pra frente, assim, né? Fica uma coisa mais mainstream. E aí tem séries menores que acabam passando batida. Então eu entendo o que você quer dizer, mas a gente não quer também desmerecer a importância Não, de... sem desmerecer. Eu acho que todas têm o seu valor. É só mais um leve desabafo, sabe? Principalmente, aqui isso o Arthur abrindo o coração agora, quanto criador de conteúdo. Porque eu acho que o nosso papel, eu sinto que muito disso no podcast é esse ponto também, da gente falar de coisas que são badaladas, mas a gente também tenta, na medida do possível, falar de coisas que são menores, que merecem uma certa atenção, que normalmente as pessoas não dão. Eu sinto que há muitos criadores de conteúdo que sai Lovecraft, aí vai bater nas teclas do não, representatividade, importância dos temas, tal. Só que ao mesmo tempo, essa galera não volta-se pra outras séries menores que também falam sobre isso. Só fala sobre isso quando é alguma coisa grande. De outros criadores, tipo, vamos falar sobre representatividade negra, mas e outros criadores menores fazendo outras séries e tudo mais, né? Eu acho que acaba virando uma coisa meio que um discurso pronto, né? Sim. Tipo, olha, eu não sou racista, eu assisto Lovecraft Country. Eu acho meio complicado, porque parece que se tem o nome do Jordan Peele na produção, então eu vou assistir, sabe? Que eu acho muito da hora isso. Só que todo o ponto principal deveria ser, putz, eu assisti isso daqui, desse criador preto. Nossa, que da hora. Deixa eu procurar outros criadores pretos também pra ver outras obras. E não ficar... Porque aí a gente cai no lance lá de... Parece que só existe o Jordan Peele agora. Do Scorsese, do Tarantino. Ele é o bastião do bagulho, então só existe ele. Eu sinto que é meio preguiçoso isso da parte das pessoas. Sim. Dito isso, eu só assisti a May Destroy You por causa da Michaela Coel, aquelas, né? Mas basicamente é isso, tipo, a Michaela, que é a criadora, roteirista, protagonista, dona de tudo. Diretora. Diretora, exatamente. Ela tá, assim, com a mão em tudo dessa série. Eu já conhecia o trabalho dela
pela série Chewing Gum, que infelizmente não está mais na Netflix. Eu tô muito triste com isso, porque queria aproveitar, né, o ensejo para espalhar a palavra, mas agora não tem mais onde assistir a série. Mas é uma série de comédia que ela escreveu, acho que em 2015, se eu não me engano. Sim. Porque eu tava pensando muito sobre a carreira da Michaela e eu parei pra perceber o quanto ela e a Phoebe Waller-Bridge são meio que irmãs, assim, no sentido de tá mudando o jogo, É verdade. né, de escrever séries de comédia. E as duas são britânicas, né? Exatamente. Olha só. E aí, pesquisando sobre a Michaela, isso ficou mais forte ainda, porque eu descobri que Chewing Gum, antes de ser uma série, era o quê? Uma peça de teatro. Um monólogo. Exatamente! eu não vi direito se era um monólogo, mas eu acho que sim. Eu acho que era só uma personagem. E era uma peça. E a peça chamou a atenção do Channel 4, que é o mesmo canal que puxou a Phoebe Waller-Bridge também. Então esse Channel 4, eles são abençoados, porque eles estão sempre atentos nos diamantes que estão aí no mundo. O Channel 4, se eu não me engano, ele tem algum caráter governamental mesmo dentro do Reino Unido. Então, tipo, não é só uma emissora de TV. Ele tem alguma ligação também com o governo, de incentivar a arte e tal. Então, ele aparenta ter um caráter muito importante socialmente mesmo falando, Que né? interessante, eu não sabia disso. Mas então foi isso. Existia uma peça chamada Chewing Gum Dreams e ela virou série. Teve 2 temporadas. A série vai contar a história de uma garota que ela tem 20 e poucos anos e ela é virgem e ela tá tentando perder a virgindade, só que ela é muito religiosa, né? A família dela é super religiosa. Então a série, assim, é cômica, super nonsense, mas que ao mesmo tempo fala de assuntos muito importantes e muito tabu também, né? Então a Michaela, ela já tem essa característica de colocar o dedo na ferida. E aí May Destroy não fica por menos, né? Depois disso ela fez outras coisas, mas ela fez essa série recentemente. Era pra ter sido uma série da Netflix, porém rolou uma questão ali, porque a Netflix não queria... A Netflix queria ficar com todos os direitos autorais da obra. Isso. E a Micaela não queria, tipo, ela queria negociar nem que fosse 5%. E aí rolou todo um lance da agência que estava agenciando essa negociação, insistindo pra Micaela aceitar, porque isso era incabível, que em lugar nenhum do mundo ela ia ter ia ter os direitos autorais da sua obra e não sei o quê. Aí ela decidiu não fechar com a Netflix e não fez com a Netflix. Sim, segundo informações aí, era um contrato de $1 milhão. E ela recusou. Porque ela não é esse tipo de artista, sabe? Ela leva muito a sério as coisas que ela levanta e as coisas que ela fala. Tipo, ela não fica só falando. Ela realmente leva a sério. Então, ela recusou. E aí a HBO estava lá prontíssima para recebê-la. E por isso a série foi pra HBO e pro BBC One. Pera. A série é do BBC One e a HBO surgiu junto depois sendo coprodutora. Foi esse o acordo que fizeram. Por isso, tanto que a série saía antes lá e depois... chegava na HBO Go. A gente ia assistindo aqui no Brasil, né? A gente foi assistindo uma semana atrasado. Tá certo? Né? Atrasado. Uma semana depois. Isso mesmo. Mas, tipo, que bom que pelo menos a HBO tava ali envolvida, porque talvez a gente não teria acesso nenhum a essa série, né? Sim. Ia ficar talvez mais nichada ainda do que ela já é. Talvez. E a série, pra quem não sabe, só, né, um parecer assim por cima, a série vai contar a história dessa protagonista, que é a Arabella, e ela passa por uma situação, né, que a gente não sabia, eu e o Arthur, a gente não sabia. Basicamente assim, eu vi que tinha uma série com a Michaela e eu falei, quero. Porque quando eu soube que ela tinha escrito a série, eu falei, putz, essa menina é foda, eu quero assistir essa série. Aí um dia, a Jane Fonda, a atriz Jane Fonda, incrível, perfeita, maravilhosa, fez um post no Instagram falando da série, falando que a série era muito boa, do que eu falei, beleza, eu realmente preciso assistir essa série. Aí eu falei, Arthur, precisamos assistir essa série. E aí eu só fui assistir. Eu não fazia, não vi trailer, nada, só vi o nome dela. Só vi o nome dela e falei, é isso. E me pegou super desprevenida sobre o que era a série, de fato. O que acontecia com a Arabella, que abria a trama, né? E eu acho que você também não sabia, não fazia a menor ideia, só foi assistir, não, né? Se eu não me engano, eu até assisti antes de você, né? Acho que eu assisti e falei, então, eu assisti.
E meio que foi só isso que eu falei. Acho que a gente viu meio junto, alguma coisa assim, no mesmo você dia. tava pra ver, aí eu assisti. Eu acho que eu vi o primeiro e aí você foi e assistiu 3. Foi, acho que foi isso. Eu vi primeiro e falei, putz, da hora, hein? Aí você foi e assistiu 3 de uma vez. Eu falei, meu Deus, doido. Então, pra gente foi uma experiência interessante não saber sobre o que era a série, porque eu acho que o final do primeiro episódio, né, rola aquele grande meio que plot twist, assim, se você não sabe sobre o que é a série, né? E, né, pegou a gente completamente. Bom, então a gente ainda tá segurando informações aqui. Se você ouviu até aqui, vai ver essa série, se você não viu ainda, tá? A gente vai entrar em spoiler agora. É isso. Eu acho que não tem como não entrar em spoilers, né? Então, gente, a lista lá de ordens pra fazer. A partir de agora, zona de spoilers. Bom, então, basicamente a série vai falar de muitas coisas, mas principalmente sobre consentimento. Sim. Né, a Arabella, ela sofre um assédio sexual. É um estupro, né? É um estupro, sim. A bebida dela é batizada lá, ela é drogada. Pra gente deixar mais claro o que acontece no primeiro episódio, a Arabella, ela é uma escritora. E ela meio que lançou o primeiro livro, fez sucesso, ela tem que escrever o segundo e ela tá enrolando pra escrever esse livro. Uhum. Aí ela decide sair com os amigos pra curtir uma noite num bar. Aí as coisas ficam meio confusas, ela não lembra o que aconteceu. E aí no final do episódio a gente descobre que o que aconteceu foi isso, que a bebida dela foi batizada, ela foi drogada e ela sofreu um abuso sexual. Ela começa a ter flashes, né? Ela não lembra de tudo. Ela só tem essa imagem, assim, que a princípio ela acha que ela tá vendo coisa, que tipo, que a mente dela... Ela fica muito em negação no começo, né? Eu sinto. E aí a coisa começa a se formar e ela começa a entender o que aconteceu com ela. E basicamente a série é a gente vendo ela lidar com isso. Uhum. E uma coisa que é muito triste é que a Michaela, ela se inspirou, digamos assim, né? A série é baseada num caso que aconteceu com ela. Sim. Que foi basicamente a mesma situação. Ela tinha que entregar foi na época que ela tava fazendo chewing gum. Ela tinha que entregar um episódio no dia seguinte cedo. E aí ela resolveu parar um pouco de escrever, foi encontrar uma amiga dela no bar e a bebida dela foi batizada. Foi quase que a mesma situação, mas a Michaela disse que as histórias são muito próximas, mas que existem diferenças que ela quis manter separado, né, a experiência dela da Arabella, já que não é exatamente uma biografia, é uma ficção. Eu vi uma entrevista dela, que ela comentou que, tipo, o ponto que ela deu o estalo dela querer fazer uma série sobre o que tinha acontecido e sobre consentimento e sobre tudo isso, foi que quando tem uma cena no episódio que tá ela sentada com os dois amigos dela, né, na delegacia, com as policiais falando com ela. E ela contou que quando aconteceu com ela tava sentada junto com um amigo, e o amigo tava mexendo no celular, tipo, jogando Pokémon GO. Como, tipo, tô aqui, sabe? Tô aqui pra te apoiar, mas tô na minha. E ela falou que foi ali que ela, tipo, teve o estalo pra querer fazer alguma coisa relacionada a essa experiência que ela passou. E, de fato, quando você assiste a série, a gente tá agora falando nesse ponto, mas a série, ao mesmo tempo, é sobre muitas outras coisas também. Ela é muito sobre a vida, né? Tipo, sobre jovens adultos lidando com a vida e com relacionamentos e, enfim, os desdobramentos disso no nosso tempo, né? Com a tecnologia e com, sei lá, subcelebridades e você fazer um tweet e ter milhões de curtidas, sabe? Essas coisas, assim, que pode acontecer com a gente a qualquer momento e como que a gente lida com isso. Então é muito pra essa geração também, essa série, né? E é uma coisa muito pé no chão também, é muito real, é muito cru, é muito... não é... né, muito televisionada. Não sei explicar direito. Quantos anos tem a Micaela, você sabe? Ela tem 30 e pouquinhos, 32, se eu não me engano. Ela é, tipo, a nossa geração, né? Então é de fato... A gente cresceu e agora a gente está em condições de contar as nossas histórias. E talvez da nossa perspectiva mesmo, né? Exatamente. E é por isso que elas dialogam tanto com a gente, né? E eu acho que o trabalho da Michaela, ele acaba se tornando até mais importante do que o da Phoebe Waller-Bridge, do meu ponto de vista, por ela ser uma mulher negra. De pele retinta, que, tipo, isso faz muita diferença em Hollywood, né? E eu acho, é claro que a Phoebe é uma mulher e é uma indústria machista pra cacete, mas ela ainda é uma mulher branca, então ela ainda tem alguns privilégios em relação a isso. E tem uma frase que a Arabella fala muito pra Terry, né, pra amiga dela, e ela fala de volta, que é: o seu nascimento é o meu nascimento, a sua morte é a minha morte. Que eu acho que isso é muito, muito forte, porque
se a comunidade ali não se apoia, ninguém vai apoiar, sabe? Então, eu acho que é muito importante o trabalho que a Michaela faz, porque ela, de fato, ela tá contando a história dela, dos dela, né? Que, tipo, a gente vai conhecer outros personagens que também são negros e que estão passando por outras coisas, então ela vai estendendo esse poder, digamos assim, dela, essa plataforma que ela tem, e ela tá levantando todo mundo, e ela tá, sabe, expandindo a conversa. Então eu acho que isso é muito, muito, muito foda. Sim, é muito significativo, né? Eu acho que é algo que a gente volta e meia sempre fala aqui no episódio de pessoas que estão levando a representatividade adiante, elas puxam os delas pra cima junto, sabe? Não é só tipo, eu estou fazendo o meu aqui, não. Eu tô fazendo o meu e tô trazendo uma galera junto, tô contando várias histórias juntas. Não é só algo centrado muito no eu, né? É mais no coletivo. Sim, que é muito até do que o Chadwick fazia, né? No trabalho dele, ele via a importância daquilo, não por ele, ou pelo dinheiro que ele ia receber, ou pela carreira dele. Ele via o impacto que isso ia ter na vida das pessoas e na indústria como um todo. E eu acho que a Michaela faz exatamente isso. E aí, foi nessa mesma entrevista que eu acho que ela falou, tipo, é uma série sobre tudo, né? Como a gente tá falando. E ela mesmo, tipo, fala que é difícil você conseguir vender sobre o que é a série. Da mesma forma que a gente foi assistir sem saber direito sobre o que era a série, porque é uma série que tem esse ponto central sobre consentimento, mas é uma série que fala sobre tudo. É quase como se ela fosse o inverso do que é o Seinfeld. Por muito tempo foi vendido como uma série que é sobre nada. E aqui ela fala sobre muita coisa, e quando eu assisti, a Nathalie continua sem assistir provavelmente, mas me lembrou muito Atlanta. Eu ainda não assisti Atlanta, me perdoem, gente. Eu vou assistir, eu juro que eu vou assistir. Porque Atlanta também é uma série que é difícil você falar exatamente sobre o que ela é, mas ela meio que tem uma história de partida, mas ela conta sobre a comunidade negra também, ela conta sobre outros personagens que estão em torno ao protagonista, só que eu sinto que Atlanta, principalmente na segunda temporada, ela segue por um caminho extremamente experimental. De episódios fechados, no sentido de histórias da forma como vão ser contadas, histórias de terror e tal. E eu sinto que I May Destroy You, ela é um pouco mais contida nesse sentido, principalmente pelo fato de que, se ela abrisse demais pra experimentação, talvez os pontos que ela quer fazer que a gente pense fossem meio que perdidos, entende? Entendo. Mas eu sinto que são séries muito semelhantes no seu core. Talvez seja também porque que você falou que foi a segunda temporada de Atlanta que fez isso. Talvez seja por ser uma segunda temporada. Sim. E aqui o que a gente tá vendo aparentemente é isso, né? Depois a gente vai falar melhor sobre o final, mas a gente sente que é isso, é essa história, é uma minissérie do nosso ponto de vista. Sim, pra mim é isso. Então talvez realmente não tem muito espaço pra experimentação ou ficar expandindo muito, porque a história tem que fechar logo. Eu sinto quase como se I May Destroy You fosse, entre muitas aspas, uma cria de Atlanta, no sentido de ter visto, sei lá, a Michaela viu Atlanta também e falou, caralho, pode foda. ser assim. Vou me inspirar aqui pra fazer também a minha própria série. Posso colocar minha mão no fogo de que ela assistiu Atlanta. Então, não sei. Eu deixo aqui aberto para as pessoas pensarem e jogar mais uma vez aqui pra assistirem Atlanta, pelo amor de Deus. Atlanta tem na Netflix. Sim. Temos que enaltecer. E aproveitando isso que você falou sobre questões levantadas, eu acho que essa é uma série que ela é isso. Ela tá ali pra fazer a gente pensar e cutucar feridas e levantar questões sem dar muitas respostas, no final das contas. Ela pinta um painel cinza, né, pra gente. Exatamente. Ela fala, olha, tem essa situação, tem todas essas possibilidades, não necessariamente tem o certo, 100% errado, há todas as nuances que estão em torno do próprio ser humano de como lidar com essas situações. Sim. Então, hora a pessoa pode ter uma reação que você bate o olho e fala, nossa, caramba, que coisa de boa índole, né? Que amigo legal. Hora você vai falar, caralho, esse amigo é um escroto pra cacete. Porque justamente não tem preto e branco nesse sentido, tipo, não é 100% uma coisa ou 100% outra. Tem toda uma área ali no meio que eu sinto que é muito que I May Destroy You trabalha. E até na própria protagonista, né? A Arabella, a gente tá obviamente do lado dela porque a gente tá acompanhando ela e porque ela passa por uma situação que a gente tem certeza absoluta que é errada.
errada, mas isso não elimina ela também, porque ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela não é perfeita, ela não... E eu acho que é muito legal aquele episódio, não vou lembrar qual episódio que é exatamente, mas o episódio em que ela começa a ficar, tipo, super famosa no Instagram e as pessoas começam a seguir ela e não sei o que, Eu acho que é super interessante aquilo por conta disso, porque começa a colocar ela num pedestal que ela começa a se achar também que, tipo, que ela pode apontar dedo por conta do que ela passou. Sim. E não é bem assim, né? A gente não tá isento de erro porque a gente passou por uma situação... Porque alguém errou com a gente, né? Isso não nos dá o direito de errar com outras pessoas. Exatamente. Tipo, se colocar num patamar superior. Exatamente. E isso que é muito foda, porque, tipo, tem horas que você fica, meu Deus do céu, mas o que eu devo sentir, sabe? O que eu devo achar, o que eu devo pensar sobre essas pessoas, essas coisas. E no final, acho que não tem resposta certa. O que tem é isso, é a gente refletir. E a gente olhar pra nós mesmos e pra nossa vida e pras nossas experiências e analisar isso. E, né, talvez, possivelmente, no futuro, melhorar. Uma outra coisa que eu acho que é importante que a série levanta, né, pra discussão, que a gente falou bastante sobre a questão do consentimento, e parece que a série vai falar só sobre isso, né, tipo, não é legal um cara te drogar e te estuprar. Obviamente, isso não é legal. Mas a série, ela vai abordando vários outros assédios. Sim. Que às vezes a gente nem vê como assédio, ou a gente não entende como assédio. E que quando a gente para pra pensar, fala, caramba, mas a pessoa não me perguntou, a pessoa, sabe, fez pelas minhas costas. Cai na questão do consentimento, né? Tipo, que a gente acha que o consentimento é simplesmente uma pessoa falar pra outra, eu quero transar com você. A outra pessoa falar, beleza, vamos transar. E não é só isso. E também a gente vê isso se espalhando pros outros personagens, não tange só a Arabella. Sim. Tipo, tem a Arabella dessa questão do cara que dopa ela, mas depois tem o outro que era meio que pra ajudar ela a escrever o livro dela. Você lembra o nome dele? Eu não lembro. Zayn. O Zayn, tipo, os dois começam ali a ter meio que uma química, alguma coisa. Vamos transar. Aí ele não vai colocar a camisinha. Ela fala, cadê a camisinha? Ele coloca a camisinha, eles estão transando, ele tira a camisinha. E a Micaela... Ela tá de costas. Ela tá de costas, ela não tá vendo. E aí a Arabella em nenhum momento viu isso acontecendo. Ela não deu consentimento pra isso. Então isso também é uma forma de abuso. Foi algo não consentido pra acontecer. E o que eu acho interessante é que ela vê a camisinha no chão, ela liga os pontos e ela fica meio tipo... Ela parece que ela não entendeu direito, ela fica meio confusa. E aí ela vai ouvir um podcast de um grupo de mulheres falando sobre X coisas. E elas falam exatamente sobre isso. E que meio que existe essa cultura nos caras de... Tirar a camisinha. E depois se a mulher falar alguma coisa meio que... se fazer de doido e falar, não, mas é que eu pensei que você tinha visto, não sei o quê. E aí que ela enxerga de verdade aquilo. E aí eu acho que isso é muito legal também de mostrar o quanto é poderoso a gente compartilhar e falar sobre as coisas, porque se fica uma mulher ali no canto quieta, um cara ali no canto quieto, passando pelas coisas e não fala, ninguém vai saber, entendeu? Que a outra pessoa tá passando por aquilo, ou que aquilo é errado, sabe? De realmente de entender a gravidade daquela situação e de não deixar que isso aconteça mais, né? Sim, é que a gente vive numa sociedade machista patriarcal que a gente cresce que os homens são os certos, entre aspas, e que as mulheres constantemente são colocadas em dúvida daquilo que elas sentem, daquilo que elas acham errado. Tanto que eu sinto que é isso que acontece com a Arabella. Ela fica, não, pera, ela vê o bagulho, mas ela não entende o que aconteceu, ela fala, não deve ser nada. Aí ela fala com ele se faz doido. Exatamente. E aí ela precisa, tipo, escutar outras pessoas conversando sobre isso pra ela voltar-se pra si e ela, não, isso realmente não é certo. Sim, de não... Porque eu acho que a reação imediata é a gente se culpar, né? A mulher se colocar num lugar de tipo, que eu fiz de errado. Né? E acho que essas situações são muito importantes, né? Essa comunicação, essa divisão, né? de informações e sororidade mesmo, de falar, tipo, olha, isso aconteceu comigo, aconteceu com a fulana, e realmente compartilhar isso pra gente, né, não se colocar mais nessa posição de se culpar. Né? E eu acho que a Arabella faz muito isso, tipo, de se impor e de falar e de ir lá no evento depois, tipo, e falar na frente de todo mundo, tipo, então, o Zayn me estuprou no evento público. Sim. Que o cara ia receber... O que
que ia fazer mesmo? Receber um prêmio, sei lá, qualquer merda, assim. Enfim, era alguma coisa pra mostrar o quanto ele era incrível. E ela foi e joga a bomba, assim, na frente de todo mundo, sabe? Então, é claro que, assim, eu acho que a série também tem situações extremas, mas eu acho que a intenção é essa, assim, de não se calar, né, na medida do possível, né, se não for perigoso pra você e tudo mais. É algo que eu até penso que conversa muito com o próprio título da série, né? I May Destroy You, que inclusive eu gravei um vídeo falando sem spoiler sobre a série pra indicar pras pessoas, que eu pego até esse trecho que a Micaela fala, tipo, aparece escrito I May Destroy You, e aí o You some. Uhum. E aí, tipo, eu posso destruir quem? Eu posso Sim. me destruir? Eu posso te destruir? Destruir o outro. Quem destruiu quem dentro da série? A gente nunca sabe quem tá escrevendo aquilo. Eu sinto que a série é muito sobre isso, sobre a Arabella se desconstruir, dela destruir todos esses preceitos que foram instaurados na cabeça dela, dela tentar destruir o status quo que é esperado que as pessoas reajam, sabe? Sim. E que poderia ser totalmente ao contrário. Sim. Né, numa situação diferente, ela poderia se destruir mesmo, porque um trauma desse não é fácil de lidar. Então, isso pode se voltar muito contra a pessoa, né? E a questão do consentimento também tange aos dois melhores amigos dela, né? Que tem a Terry, que ela é uma atriz que está perseguindo essa carreira dela, né? Que ela quer ser essa atriz e tal. E o consentimento dela, eu acho, talvez seja o mais sutil durante toda a temporada, que ela mesma só descobre no final. Porque, dando o contexto, é o terceiro episódio, que a gente vê o primeiro, aí vê o segundo, e o terceiro meio que volta um pouco no tempo pra contar a história de quando a Arabella e a Terry viajaram juntas, porque, em teoria, era o momento que a Arabella escreveu o livro, e ela acaba não escrevendo porra nenhuma. E ela foi farrear. E ela foi farrear, se apaixonou lá pelo italiano drug lord. Piaggio, escroto. Sim. E a Terry, ela... Quando a gente acompanha a série, ela é uma pessoa muito... Como que eu posso falar? Eu não quero usar a palavra pudica, mas esse acontecimento por qual ela passa quando ela tá na Itália, meio que se torna a grande coisa pra ela se gabar, entende? Ah, que ela era meio puritana, digamos assim. Isso, obrigado. E isso claramente incomoda ela quando as pessoas falam. Aí ela joga Sim. a cartada, tipo, não, uma vez eu fiz um threesome. Eu transei com 3 pessoas, com 2 caras. Sim, com 2 caras totalmente desconhecidos e tal. Só que quando a gente vê ela passando pelo bar onde eles estão, os dois estão de conversinha. Não, e só a forma como eles foram embora juntos, na hora ali no episódio. E eu pensei, lembra que a gente até conversou sobre isso? Depois desse episódio eu falei pra você, eu falei assim, não entendi direito se ela gostou ou não, se ela ficou feliz ou não. Não sei se você lembra que eu te perguntei isso. Lembro. E aí, porque eu pensava que ela tinha entendido um pouco, que os caras, na verdade... Tinham um armado, né? Se conheciam e tudo mais. Mas aí, no final das contas, pela reação dela no final, parece que não. Parece que ela realmente achava que... Eu acho que ela só tava insegura mesmo sobre o que ela sentia em relação a ter feito aquilo, né? E aí, eu acho que tem essa questão do consentimento, porque ela fez com os dois porque ela achava que eles também não se conheciam. Mas e se ela soubesse que eles se conheciam? Será que ela faria ainda assim? Eu acho que mais do que isso é o fato da pessoa não saber, né? Eu acho que mesmo que eles chegassem e falassem, então, e aí, você quer transar com nós dois e tal? Ela falasse, tá bom, tudo bem. Eu acho que é só isso, é só a pessoa saber onde ela tá se metendo, né? Porque nesse caso, assim... É sobre omitir informações, né? Exatamente. Nesse caso, não aconteceu nada, né, grave, ninguém violentou ela, nem nada do tipo, mas eles mentiram pra ela. E isso é uma violação também. Sim. Né? Porque eles não foram 100% claros com ela, né? Eles manipularam ela, de certa forma, pra terem o que eles queriam também, né? E eu acho que também, eu não sei se eu tô vendo coisa, mas eu sinto que a série até expandiu, de certa forma, essa questão de violação, porque tem um momento em que a Arabella, ela vai trabalhar numa empresa lá junto com aquela amiga loira dela de infância, que ela tá precisando de grana e tal, Animal, alguma coisa. É um bagulho vegano lá. Theodora. Theodora. E aí, tá tudo certo e tal. Aí eles chegam lá e falam assim, então você não quer ser influencer, não sei o quê. E ela fica, beleza, vou receber mais grana. Não sou vegana, não sou vegetariana, mas é nóis. Vamos lá. E aí depois ela descobre que a amiga indicou ela sabendo que a amiga ia receber uma grana a mais por ter indicado uma pessoa negra. Lembra disso? Acho que sim. E aí eu fiquei meio assim, tipo... Eu fiquei meio encucada com isso também, sabe? Eu senti que nesse momento, pelo menos pra mim, passou uma impressão de que a Theodora, ela também abusou ali da Arabella, né? Se usou dela. Sim, manipulou ela, né? Porque
que elas eram amigas. Ela poderia falar assim, olha, então, eu tenho esse job aqui, não sei o que, blá, 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 blá. E, inclusive, tem um bagulho de uma comissão, não sei o que, a mais, se eu indicar uma pessoa negra, não sei o que, tudo bem? Pra você, tudo bem? Tudo certo? É nóis? E ela não fala isso. Ela só fala depois. Então, eu acho que até nessas pequenas coisas, também tem umas cutucadas, né, na série. Sim, bem pontuado. Não lembrava desse ponto. Eu só fiquei muito incomodada na hora. Porque eu já não gostava muito dessa amiga, assim. Tipo, eu tinha minhas dúvidas sobre ela sempre. É que eu acho que também isso envolve muito o que a gente vê sobre essa amiga no passado. Claro. E também o fato da Terry não ir com a cara dela. Acho que isso influencia um pouco. Não, eu tava pronta pra pensar, tipo, a Terry é só ciumenta. Mas aí tinha um ponto ali, né? Mas também tem uma questão de que elas eram crianças, né? Então, a Terry também, acho que ela ficou muito apegada ali a uma certa questão de muito tempo atrás. Mas eu super entendo, porque talvez eu faria a mesma coisa. Rancorosa que sou. E também tem o Kwame, o amigo delas duas, né? Da Terry e da Arabella. Que tem todo um plot ali. Isso que é uma coisa que eu acho muito legal. A série tem 12 episódios de meia hora. Ela é super rapidinha. E ela ainda consegue desenvolver esse monte de coisa. Esse Sim. monte de gente, sabe? Tipo, muito E foda. são episódios que passam rápido, sabe? Muito. Às vezes tem série que, sei lá, tem meia hora também. E parece que demora pra acabar, sabe? Tem série de 1 hora que parece que eu passei 2 vidas e o episódio não acabou ainda. Aí chega no Sim. final da temporada de 13 episódios e fica, tá, e aí, qual que foi dessa série? Sim. Aí Made Story não, todo episódio tem coisa acontecendo, passa rápido, eles têm o que falar, têm o que desenvolver, e isso é muito positivo, né? Sim, pra caramba. Mas enfim, o Kwame, ele tá passando pelos próprios dilemas ali dele. Ele também sofre um assédio, né? E a forma como ele lida com isso é muito forte também, né? Porque eu acho que o fato dele ser um homem negro, que existem todas essas N pressões e expectativas em cima de um homem negro, aí ele é gay. Então ele já tá Sim. saindo da curva, ele já tá no caminho dito errado pelas pessoas, né? Porque ele tinha que ser super másculo e tudo mais. E aí acontece isso com ele e ele não sabe lidar, né? É aquele funil, né, que falam, tem o lance de ser homem, mas você é homem, você é negro, você é homem, negro e gay. Uhum. Então são várias camadas de preconceito da sociedade que Sim. são colocadas em cima do personagem. E eu acho até interessante que no começo a gente vê muito ele como sendo aquele cara que é aquela pessoa que tá nas redes sociais, no Tinder, no Grindr, dando matches, tendo encontros casuais. Você vê que ele, de todo mundo ali, aparentemente ele é o que tem a vida mais bem resolvida. Tipo, ele é Sim. o mais bem resolvido de todo mundo ali, Uhum. do trio. E aí, quando ele passa por aquele abuso, ele quebra de uma forma que é diferente da forma como a Arabella reage e passa, né? Eu sinto que nesse caminho rola meio que um paralelo sobre como que cada um lida e como que a própria polícia lida com essa situação. Nossa, cara, a cena dele na polícia é de cortar o coração. É muito incômoda de você ver, né? Eu acho que até mostra que, assim, é que nem... A gente tem um episódio aqui que a gente fez sobre a série Inacreditável, Uhum. que também fala sobre estupro e tudo mais. E a gente comenta sobre a questão de como que a série começa nos anos 90, e aí depois vai pros tempos atuais, é isso? Eu não lembro, mas Acho enfim, que é. tem um salto temporal, e a gente vê como que a polícia lidava com Uhum. esses casos, e como as coisas mudaram. E aí, quando a gente vai pra A May Destroy You, já é essa visão mais moderna, essa visão atual, onde existe um preparo a lidar com esses casos, né, e com a pessoa e tudo mais, com uma mulher. E aí, quando Sim. a gente vai pra situação do Kwame, parece que regrediu 300 anos, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que mostra o quanto a gente não tá preparado pra lidar e conversar e ajudar homens que sofrem assédio também, né? Sim, porque aí tem toda uma carga de machismo, né, em torno Sim. disso. Que a gente acha que estupro é algo só relacionado a uma coisa que as mulheres, infelizmente, sofrem, né? E não é apenas isso. Homens também sofrem isso. Aí já tem o preconceito do machismo do eu não posso contar isso pra ninguém. Uhum. Eu tenho que lidar com isso sozinha, eu tenho que ser forte. Sim, e aí quando o Kwame decide, tipo, ele vê... Eu acho que ele se inspira muito no que a Arabella passa. Uhum. Ele fala, não, eu acho que eu também tenho que ir lá, falar o que aconteceu, denunciar. E aí, quando ele vai, ele se depara com um total descaso da polícia, a total falta de preparo, que eu acho que pesa muito quando você assiste, sabe? Sim, demais, demais. E até pelo fato, eu sinto também que ele era um personagem que ele tava tão nessa coisa, tipo, de pegação e não sei o que e tudo mais. Eu acho que ele não lidava muito com sentimentos de uma forma geral. Uhum. Tanto que depois, quando ele arruma um cara legal,
um cara que, tipo, quer ser legal com ele, quer fazer um jantar pra ele, ele fica tipo, que alienígena é esse, sabe? Tipo, ele não se permite também, né, receber carinho. E tem também essa questão de serem personagens complexos e cinzentos, de ninguém ser 100% bom, 100% mal. No Kwame, tipo, ele passa por tudo isso, você fica, putz, que merda, eu tô do seu lado, cara, não sei o quê. Aí ele vai e tem um relacionamento com a mulher. Ele transa com a mulher. Tá vendo? Ninguém é perfeito. Escondendo dela a questão do consentimento. Escondendo dela do fato que ele é gay. Sim. E aí você vê a reação que ela tem com isso também, porque ela se sente agredida, com toda a razão. Sim. Essa série é maravilhosa, não é mesmo? É que são muitas nuances e situações, e um detalhe aqui, um detalhe ali, e são coisas do dia a dia, né? Coisas que às vezes a gente nem pra pensar e que tá tudo exposto ali. Inclusive, falando em coisas do dia a dia que estão lá expostas, consegui o gancho pra poder falar da cena da menstruação. Deixa eu só fazer vou pegar isso aí que você tá falando. Numa dessas entrevistas que eu vi ela dando, o homem que estava entrevistando ela, eu esqueci o nome dele. Eu sei qual é a entrevista que você viu. Você sabe? Você viu o vídeo? É Trevor alguma coisa, não é? Que ele fala, tipo, que quando as mulheres da equipe souberam que ele ia entrevistar ela, pedindo pra agradecer, né, pela cena da menstruação e tal. Não, essa cena é icônica, gente. Icônica. Não preciso nem falar aqui o quanto menstruação é um tabu na nossa sociedade de uma forma geral. E o quanto nós, mulheres, somos ensinadas desde sempre a ter vergonha, a ter nojo, ter, enfim, N sentimentos em relação à menstruação. E isso se reforça depois com, né, se relacionar com homens e como os homens lidam com isso. E aí a gente chega nessa série, né, no famigerado episódio em que ela conhece o italiano escrotão lá. 3º episódio. E aí, eles vão transar e a Arabella fala, então eu tô menstruada e tal. E ele fala, não, é nóis, de boa. Aí a gente já fiquei, nossa, que diferentão ele. Que, né, beleza. Aí, vão pra cama e tem todo o esqueminha lá de colocar a toalhinha por baixo, não sei o que e tal. E aí, antes deles conseguirem fazer qualquer coisa, ele sente ali um coágulo dela. E não só isso, mas ele fica, tipo, curioso. Ele mexe no coágulo. Pra quem, sei lá, se você é homem, não faz a menor ideia do que eu tô falando, a menstruação basicamente é o nosso... Como é que chama aquilo, gente? Óvulo, que vai soltando ali a casca, porque não fez bebê, e aí aquilo sai da gente. E às vezes isso não sai exatamente líquido, né? Sai uns pedaços e tudo mais, porque é basicamente uma casca ali, né? E isso é normal. E isso acontece com várias mulheres. E tipo, ela botou aquilo, sabe? Um close. Maravilhosa. Entendeu? É uma ode à menstruação. Sim. E ele, tipo, super de boa também, o que é muito legal. Inclusive, nessa mesma entrevista, ela fala sobre isso, né? Sobre o fato de que existem muitos homens que ficariam com nojo, mas que existem homens que não, e que ela conhece esses homens, e que foi meio que uma mini homenagem a esses caras que lidam de uma maneira positiva com a menstruação das mulheres. Saudável, né? Ou talvez seja a forma certa de falar, porque é algo do corpo feminino, né? Sim. Não é um extraterrestre. E talvez eu sinta que também isso vai de lugar para lugar do mundo. Ah, com certeza. Talvez tenha lugares que são mais desconstruídos em relação a isso, tem outros lugares que cultura, totalmente cabeça fechada. Com certeza. E talvez até mesmo também uma coisa geracional, porque se a gente tá falando que é algo uma série relevante pra nossa faixa etária, talvez seja justamente também uma desconstrução vinda com esses anos. Se a gente pega gerações passadas, talvez tenha um tabu em cima disso também. Sim, sim. Não, gente, assim, até hoje eu tenho uma relação, assim, que não é exatamente a mais desconstruída com a minha menstruação, sabe? Tipo, eu tenho 28 anos de idade, entendeu? Eu menstruo desde os meus 11, se eu não me engano. Então, assim, foram mais de 20 anos com uma mentalidade que... é difícil de você, do dia pra noite, falar assim, ai, nossa, eu amo minha menstruação, e, sabe? É complicado. Queria muito. Tenho amigas que, tipo, usam coletor menstrual, usa o sangue da menstruação pra plantar planta. Lindo, acho lindo. Eu ainda não tô nesse nível, entendeu? Eu tô no nível de que eu consigo conversar sobre isso. O que já, né, considerando todos os tabus que a gente tem na nossa vida, todas as amarras que a gente tem na nossa vida, já é um grande passo. É um grande avanço, né? Eu achei quando você falou, não, inclusive tem amigas que são. Amigas que são.
menstruação. O quê? Não, é que você falou, eu não sou desconstruída, não sei o quê. Mas tenho amiga, é que você falou com menstruação, mas aí eu pensei, eu tenho amigas que são, sabe? Aquela forma de falar. Ah, tenho até amigas que são, sim. O meme. E uma outra coisa que eu achei muito legal dessa entrevista sobre essa cena é que a Michaela falou que, como essa é a única cena 100% consensual ali de sexo, né? Ela queria que não fosse só uma cena de sexo, tipo, normal. Ela queria que tivesse alguma coisa diferente e ela conseguiu colocar isso. E foi assim, tipo, genial. Que no final eles acabam nem transando também, né? Só que eu acho que é aí que o laço dela com ele fica tão forte, né? Pela forma como ele lidou ali com a situação. É muito mais íntimo do que se eles só tivessem transado. Porque é o útero dela, o interior dela que ele tá vendo, né? Enfim, genial. E assim, é uma coisa que é isso que eu acho que é tão incrível nessa série. São coisas reais, são coisas que acontecem, entendeu? Só que são coisas que são evitadas de falar. E por isso que acaba ficando tão genial. Mas assim, não deveria ser nada demais. Porque ela tá só relatando vida real. Mas como a gente tem dificuldade, né, de ver isso na televisão ou até mesmo no cinema, acaba se tornando essa coisa toda que, tipo, meu Deus do céu, a menina colocou uma cena de menstruação na série. Tipo, virou um puta big deal que não precisaria ser, né? Sim. Antes da gente encerrar, queria só fazer um comentário que eu achei muito legal, porque tem um episódio bem ali no final, né, que a Terry, ela vai almoçar, jantar, sei lá, vai comer uma comida lá com um cara do bar, que elas estão lá vigiando, né, que é o Kai, e aí descobre-se que o Kai é um homem trans. E aí eu fui pesquisar, já sabendo qual seria a resposta, mas o ator, que é o Tyler Luke Cunningham, ele de fato é um homem trans. E, olha só que legal, ele está em Homem-Aranha Longe de Casa. What? Ele é um dos colegas ali da turma do Peter, que vão viajar. E sabe o que é mais interessante? É que ele não é o único ator trans de Homem-Aranha Longe de Casa. What? Exatamente. Eu sabia do outro, que é o Zach Barak. Eu tinha visto, porque isso foi meio que quando teve premiere, essas coisas e tal, tipo, entrevistaram ele, e foi toda essa comoção, digamos assim, né, em volta desse personagem trans que simplesmente tá lá e é isso aí, normal, é nóis. Eu sabia dele. E aí quando eu vi esse menino, eu falei assim, olha, caramba, tinham 2 caras trans lá e a gente nem sabia, né? Eu achei isso muito curioso. Caramba, que incrível. Gente, esse episódio tá imenso, então vamos só falar muito por cima do final ali. É genial, ponto. Fim do episódio, aquelas. Quando eu assisti, quando começou, eu tava vendo o episódio e tal. Ah, o lance da Irmandade, eu sou a seringa, você é o Hulk, é a pescada. Isso aí, vai pescar, caralho. Aí o bagulho foi indo pra um caminho tão... Soca a cara dele, porra! Foi indo pra um caminho tão dark, aí ela socando, falei, soca mesmo, tal. Aí de repente, peraí, o cara morreu? Nossa, gente, sério. Mano, o que tá acontecendo? Surreal. Pra onde isso tá indo? Não, na hora que ela coloca o corpo dele embaixo da cama, eu falei, gente, o que é isso? Sim, eu falei, não, o que tá acontecendo com essa série? Aí volta, tá, entendi agora pra onde você tá indo. Mas até esse ponto eu tava meio desesperado. Sim. Tava me dando, tipo... Eu tava muito, não, é isso aí, vingança, tem que fazer pagar. Aí quando chegou naquela parte, eu falei, mano, o que tá acontecendo? Você vai se fuder, menina, que isso? Aí quando volta, e é meio que a gente entende que são cenários que ela tá passando na cabeça dela, do que ela pode fazer naquela situação, aí eu fiquei um pouco mais, tá, entendi pra onde isso tá indo. Mas até então tava mega desesperado. O que eu entendi no final é que, na verdade, ela nunca viu ele no bar. At all, né? Ela nunca foi pro bar, porque ela resolveu parar de ir pro bar. A gente vai vendo que ela tá fazendo a estrutura ali do livro na parede, né? E ela chegou nesse final, né? Meio que é o clímax. E aí, toda vez que ela tinha essa resolução com o cara, ela colocava um bagulho na parede. E aí, depois, na outra, ela colocava o bagulho na parede. Então, era tipo ela tentando encontrar o final dessa história. Tentando encontrar o final da história dela e do livro dela. E aí, ela percebe que a história só tem que seguir em frente, né? Ela não tem que ficar presa nisso, em encontrar ele, em enfrentar ele. Sim. Ela tem que se cuidar e seguir em frente. Então, tipo... Pra mim, vira muito uma metalinguagem até esse final. Demais. No sentido de que a história que a gente tá acompanhando é o livro. Ao mesmo tempo que é a história dela, pelo que ela passou. Sim. E também esse final, esse último episódio, desses 3 caminhos que ela passa, é como se fosse a revolta dela, ela passando por um processo de entender meio que o que aconteceu pra uma aceitação final. Abraçando aquilo de certa forma, de uma forma meio bizarra.
É muito louco esse episódio, mas ao mesmo tempo ele faz total sentido, né? Sim. Não, e na hora que ela colocou o corpo embaixo da cama, e que tinha toda aquela questão dela colocar as coisas embaixo da cama, Pra ela não lidar com elas. pra ela não lidar, e a forma como ela lida com essa situação toda, né, da violência e de se vingar dele, e depois ela coloca embaixo da cama, tipo, faz todo sentido. E aí depois ele senta na cama, e aí depois eles transam na cama, é tipo, cara, é muito louco. Mas é justamente isso, é essa superação, né? Uhum, porque Meio que você uma vê que metáfora. quando ela aceita, ela meio que não aceita o que aconteceu, mas ela aceita seguir em frente. Que o cara vai embora, o que tava debaixo da cama também vai. Ele levanta também, sim. E ele leva a sacolinha. Deixa eu seguir. Nossa, isso que a gente tá falando de várias coisas, a gente nem comentou sobre o fato da Arabella ter essa coisa de que ela bloqueia memórias. Então, não só o que acontece com ela no dia do estupro, que ela não consegue lembrar e que ela vai tendo esses gatilhos, que, como é que é aquela palavra? Acho que é gatilho mesmo, né? Quando você ativa ali, né? Você vê uma coisa e você fala, nossa! E aí puxa uma lembrança. E isso a gente vê em outras situações, né? Sobre o lance da casa do pai dela, sobre o lance do aborto que ela fez, que ela completamente esqueceu, ela jogou debaixo da cama e ela bloqueou aquilo, né? Que é uma outra coisa muito interessante da personagem. É isso, gente. Acho que é isso. A gente falou muito, meu Deus do céu. Essa série é realmente muito, muito, muito bacana. A gente recomenda muito, mas também vai assistindo com cuidado, se for uma coisa que... Porque tem algumas cenas que são um pouco mais fortes, né? Então, acho que até foi interessante ela ter sido uma série que foi sendo semanal, né? Também era bom pra gente dar uma, né, aquela digerida ali no que assistiu. Que tinha alguns episódios que eram um pouco mais fortes que outros. Mas, de qualquer forma, é uma série muito importante que levanta todas essas questões aqui e muito mais, que a gente provavelmente não deve ter falado de outras coisas, e que conversa, acho que com cada um de uma maneira muito própria, que vai fazer você pensar sobre a sua vida e sobre as suas relações e como, enfim, lidar com tudo isso. Além de ter uma fotografia maravilhosa e atuações incríveis e edição maravilhosa, e, enfim, tudo maravilhoso. Tecnicamente a série é maravilhosa, então a gente nem falou disso porque é chovendo molhado. Sim, é britânicos, né, gente? Britânicos... Britânicos do it better. Exatamente. E é isso, enalteçam essa mulher. A Michaela, ela faz um monte de coisa aí. Ela escreve poesia, ela faz música, ela atua, ela escreve, ela faz 1 bilhão de coisas. Vão procurar essa mulher, vão assistir Chewing Gum. Tem uns filmes dela na Netflix também, tem uma minissérie dela na Netflix, Black Earth Rising. Tem um outro filme que eu esqueci o nome, mas procura o nome dela na Netflix que vai sair lá. E é isso. A gente não pode só puxar o saco da Phoebe Waller-Bridge, não. Se você chegou até aqui, parabéns, guerreirinho. Mas você pegou um papo muito legal, muito... Até eu fiquei surpreso com esse papo. Não esperava esse papo Nossa, todo. o Arthur botando toda a fé na produção deste podcast. Tô brincando, gente. A gente conversa muito mesmo. E se vocês gostam da gente conversando, a gente fica feliz. É isso aí. E aí sigam a gente lá no Instagram, @TênisVerdeCast. Marca a gente. Se vocês estiverem escutando, a gente fica feliz. Siga a gente nos nossos perfis pessoais. @senhor_art, @natfanatic. E é isso. Não vou falar mais nada, porque daqui a pouco vou ser zoado por estar falando um monte de coisa. É isso, gente. Obrigada se você ouviu até aqui. Um beijo, até semana que vem. Tchau! Tchau, gente! Eu sinto que a série é muito sobre isso, sobre a Micaela se desconstruir. Você tá falando Micaela, mas é a Arabella. Micaela é a... Ai, desculpa, é foda. Essa questão da Arabella se desconstruir. E tem um momento na série em que a Michaela, ela precisa de grana e ela vai trabalhar numa empresa junto com aquela amiga dela de escola, a loira. É, a Arabella. Falou Micaela também. Eu falei? Mentira! Volta tudo. Você está me envenenando, Arthur. Tá, vou voltar toda essa parte. Que a Theodora, que ela usou também a Micaela. Caralho, Arthur, você me bugou. Oxi! Quebra de uma forma que é diferente de como a Micaela... Porra! É diferente da forma como a Arabella...